vim tratar com os senhores a respeito do novo CPC e nas questões relacionadas à família de sucessões, se ele tem instrumentos eficazes ou não na tutela daqueles que procuram o judiciário, ou mesmo o extrajudicial, para solucionar os problemas decorrentes das relações familiares, tanto de conjugalidade quanto de parentalidade, mas também nas questões do fenômeno sucessório. Quando a gente pensa nessa situação, eu não sei mexer nisso, eu não sei se eu estou voltando. Bom, quando eu falo nas considerações iniciais, o novo CPC, ele trouxe um capítulo próprio para as ações de alimentos, e nesse capítulo, ele basicamente cria uma audiência preliminar de mediação, estabeleceu lá, e todos elogiaram essa iniciativa, de que a parte não receberia contrafé quando citado, para evitar o litígio. Nessas questões, o Código tentou também inovar, reforçando a ideia da mediação e tentando acabar com o conflito, dizendo que não só naquela audiência de mediação, em um único ato, mas aquilo poderia se prolongar quantas vezes necessário para que as partes efetivamente se compusessem e diminuir a litigiosidade. Em termos gerais, essa foi talvez a grande novidade do capítulo específico das ações de alimentos, que disseram de rito especial e que, confesso a vocês, eu não vejo isso com tão bons olhos, porque me parece que, efetivamente, na tutela daqueles que procuram o judiciário, o Código foi extremamente tímido no capítulo. Nós sabemos que, na prática, não que a iniciativa não tenha sido louvável e que a preocupação com a conciliação efetivamente tenha que existir, mas nós temos também consciência de que inúmeros litígios de família, que é aquele momento mais difícil, eu costumo dizer que o litígio de família é aquele que mais dói, infelizmente as pessoas às vezes não têm nem a maturidade, nem a razoabilidade para compor tanto no interesse das próprias partes, notadamente no interesse dos filhos, preservando todos daquele desgaste que às vezes, infelizmente, ainda é muito necessário, porque eles não conseguem chegar a um diálogo comum. Então, esses dois pontos, num capítulo em que se dedica para a ação de alimentos, me parece muito pouco, e confesso, eu não vejo razão alguma para se criar um procedimento especial neste capítulo, em que essas duas considerações são, basicamente, elas se encaixam nas disposições gerais do CPC. A audiência de mediação, ela pode ter, sim, estar na parte geral, e poderia ter criado um parágrafo único para dizer que nas questões de família, aquela audiência de mediação era obrigatória e ela poderia ser realizada quantas vezes necessário. E em relação ao mandato de citação, eu confesso, eu não conheço como advogado em livro da advocacia, ao contrário dos doutrinadores que estiveram com os senhores aqui, eu não conheço nenhuma parte que vai para a audiência sem que sente antes de o seguinte: eu quero ver o que foi dito a meu respeito. Aí entra o papel do advogado para contemporizar, é verdade. Nós temos que saber fazer a leitura e retransmitir aos nossos clientes uma visão mais amena daquilo que muitas vezes está escrito, mas é inegável, é um direito da parte, até porque isso também o sufoca e isso o angustia, que ele tenha ciência daquilo que está escrito. É um direito dele, inclusive para que ele exerça a sua defesa e faça um acordo coerente. Além dessas duas situações, nós temos lá regras específicas na modificação do regime de bens, em que o Código de Processo Civil retrocedeu aquilo que o STJ já havia dito, porque no primeiro recurso especial, que os senhores estão acompanhando, que é o 776.445, foi decidido que eu não precisava publicar edital. E no segundo, que aí está, foi decidido que, na verdade, eu não tinha que ter uma justificativa tão grande assim para a modificação do regime de bens. Aliás, o Código perdeu uma excelente oportunidade de tirar a modificação do regime de bens como uma ação judicial em que eu vá ao judiciário. E digo isso por quê? Porque quando a gente trabalha o princípio da autonomia privada, nós estamos tratando de questões patrimoniais entre pessoas maiores e capazes, em que eles podem transigir, eles podem decidir a respeito da mudança conforme lhes aprouver. E eu insisto nisso porque nós temos um procedimento que pelo CPC foi burocratizado e me parece que não encontra essa justificativa. A questão da fraude, a modificação do regime de bens está na própria lei, não viola interesses de terceiros, porque contra os terceiros não é eficaz. Em relação às próprias partes, como foi dito aqui anteriormente, se eu não me engano pela doutora Líbera, ela diz o seguinte: a boa-fé se presume, é uma fé que tem que ser provada. Então, se fraude houve, me parece que cabe àquelas partes maiores e capazes comprovarem que existiu uma fraude na modificação do regime de bens, que entre elas, em tese, em princípio, é eficaz. Então eu também não vi com grandes olhos a modificação do regime de bens dentro do CPC.
A desconsideração da personalidade jurídica para o direito de família exigindo uma ação própria me preocupa também. O professor Rolfo Madaleno tem uma obra excelente, em que ele dá várias alternativas para que eu não viole direito de terceiros, mas resolva nos próprios autos o problema da fraude. Muitas vezes fazendo compensações financeiras em que eu não preciso invadir a esfera do patrimônio de uma empresa, naquela desconsideração inversa, trazendo para os próprios autos a compensação patrimonial naquilo que está dentro do limite do patrimônio do próprio casal, fazendo essas compensações. Parar a ação para discutir desconsideração da personalidade jurídica, e eu não falo isso com desrespeito, pelo contrário, com muito respeito, no judiciário que nós temos, é caótico. E eu vou fazer uma pergunta aqui e vou remetê-los para o direito das sucessões, que eu não vou enfrentar. Existe algum processo judicial que é mais maltratado que inventário? Alguém aqui conhece sentença de mérito inventário? Então nós temos que começar a olhar para o legislador, e aqui é o ambiente, porque nós trazemos soluções, mas nós temos e não podemos ignorar que o modelo ideal seria a composição, mas que muitas vezes composição não há, mediação não chega a um consenso, e nós temos que ter medidas efetivas no judiciário, que é o que deságua no judiciário, para defender o interesse das partes. A desconsideração da pessoa jurídica, no meu modo de ver, retarda extremamente o processo da maneira que ela foi colocada no Código. A preocupação é com o contraditório, eu reconheço, mas quando não viola interesses de terceiros, em que eu não tenho que invadir a esfera da empresa para buscar patrimônio lá dentro, eu posso fazer compensações, e não sou eu que digo, quem disse é o professor Rolfo Madaleno, sugerindo isso. Eu faço a compensação naquilo que remanesce no patrimônio do casal. E aí mantém umas velharias, como diz a professora Maria Berenice Dias, e eu estou com ela, de apresentação de testamento, procedimento específico para apresentação de testamento, para dar cúmplice, quando na verdade aquilo me parece poderia ser feito no próprio inventário. Além do que, não previu aquilo que o STJ acaba de decidir nesse recurso especial, a possibilidade de um inventário, mesmo com testamento. Aqui são considerações que evidentemente são críticas, mas eu não vim aqui só para criticar o código. Eu tenho que encontrar soluções dentro do código. E dentro de um sistema, nós temos as soluções. Se não são as ideais, mas nós temos, sim, algumas saídas. A primeira delas, e aí merece um destaque, é para a questão relacionada à sentença parcial de mérito. A sentença parcial de mérito do Estado de São Paulo é terrível para se obter. Há um preconceito contra a sentença parcial de mérito. E o caso mais comum, eu vou do segundo para o primeiro, é a questão daqueles que estão no processo de divórcio, onde estão discutindo em pedidos cumulados uma série de questões, e a pessoa fica aguardando o divórcio um tempão, porque não se decidiu a questão da convivência dos filhos, e muitas vezes não se discutiu a partilha, que pode ser feita em execução de sentença, em procedimento próprio. O Tribunal de Justiça de São Paulo, eu vou fazer um parênteses aqui, guarda a investigação de paternidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo, em mais de uma oportunidade, mas que não é a regra, tem decidido que é um direito da parte, como direito potestativo, obter o divórcio. É o direito de não permanecer casado. E se ele quiser obter um novo matrimônio, ele está liberado pelo matrimônio, porque naquilo que o Cândido Dinamarca dizia no capítulo da sentença, ele pode despachar o processo decidindo só o divórcio. E decidindo o divórcio, ele pode produzir provas só para a questão da convivência dos filhos. E depois sim ele vai analisar a partilha. Porque dentro dessas questões patrimoniais e existenciais, evidentemente que eu tenho que ter um olhar cuidadoso com as questões existenciais. Decide-se então, rapidamente, o divórcio, decide-se no momento posterior, em capítulo de sentença, a questão da convivência, se não for possível no primeiro momento, e depois vai se decidir a questão da partilha em sede própria. Eu posso, inclusive, no divórcio, antecipar, e fica aqui uma sugestão, que eu não discutirei partilha naqueles autos, que eu vou propor uma ação própria, específica pelo rito, que é o rito do inventário, para definir a questão da partilha. Quando eu trabalho isso, então eu tenho a sentença parcial de mérito como algo positivo, mas que eu posso aplicar na ação de investigação de paternidade, porque aqui nós falamos, eu vou falar mais rápido porque o tempo está acabando, se eu atropelar, tento entender no gesto. É o seguinte, o gesto tem toda a linguagem gestual. Então é o seguinte, quando eu tenho uma investigação de paternidade, me perdoe, a gente fala interesse do menor, cuidado, abandono afetivo. E no judiciário nós temos as ações de investigação de paternidade que acabam com sentença. Sentença do quê? Homologatória do laudo daquele que não tem nenhum vínculo sócio-afetivo, não tem um vínculo jurídico, mas tem um vínculo só biológico. Que é aquele rapaz resultado, aquela criança resultado de uma noite em BH depois do Congresso Nacional. E aí, dentro desse espírito, como é que se julga? Sai o exame de DNA e o juiz julga o processo, dando a investigação de paternidade, condenando ela a pagar alimentos
alimentos. Só que ninguém pensa em aproximar essas pessoas. Nós que falamos tanto em mediação, o juiz pode agir de ofício. Ele dá uma sentença parcial de mérito, tem o DNA, reconhece a paternidade, condena a pagar alimentos. Mas para ali, porque ele vai criar um procedimento de mediação, onde ele vai conscientizar aquele genitor que ele tem que cuidar. Porque senão nós vamos entrar numa ciranda em que todo o resultado é paga a pensão, aí está afastado, e depois nós discutimos abandono afetivo. Gente, a gente discute abandono afetivo porque tem um problema do sistema. Se nós tivermos isso dentro de uma visão sistemática, em que o juiz de ofício, e ele tem medidas para isso, por exemplo, nas tutelas de urgência e nas tutelas de evidência, ele pode sim determinar que aquelas partes se submetam a uma mediação em 20 sessões pelo setor próprio de ofício, porque ele vai além para que aquela criança tenha o direito de ter os cuidados do pai. O pai não precisa amar, mas ele tem que cuidar. Muito bem, dentro da tutela de urgência nós temos o artigo 300. No código anterior nós tínhamos as medidas provisionais do artigo 888 do CPC, e foram todas suprimidas. Eu tenho que ter uma alternativa para aquilo, e eu encontro aqui. Então, por exemplo, a separação de corpos do casal, eu posso ter como uma tutela de urgência. A retirada de objetos pessoais, de uso pessoal da pessoa que ficou no lar, e eu não sei porquê, o cônjuge insiste em não entregar. Aliás, todo cônjuge acha que o outro é saci pererê. Porque quando vai embora ele corta uma perna da calça, sabe? Então é retirada dos objetos de uso pessoal, aqui questões mais graves, como suspensão, fixação de regime de convivência, e aí tem algumas questões novas, como a responsabilidade com o pagamento de despesas do cumprimento de regime de convivência. Imagina aquela guardiã, que ainda no modelo antigo exerce a guarda unilateral do seu filho e diz que tem que mudar de cidade, que recebeu uma proposta irrecusável de trabalho. E realmente é irrecusável. E aí a criança vai embora com ela. Nada mais razoável que ela pague para que a criança venha se avistar com o pai. Ela não está mudando? Ela não está tendo uma melhora na sua condição pessoal? Por que ela não pode ajudar a pagar as despesas para que o pai continue a conviver? É uma nova mudança na mentalidade daquele que vai conviver e sempre está custeando a convivência. Tutelas de urgência em direito de família para que participe de tratamento terapêutico. A criança é submetida a um tratamento, mas o juiz determina que os pais também façam o tratamento e que acompanhem esse tratamento terapêutico. Isso pode ser feito em tutela de urgência. Proibição de crianças, e a questão aqui tem até a questão de sequestro internacional. Nós temos uma grande colega, que é a doutora Silvia, que conhece muito dessa questão, dos sequestros internacionais, a proibição da criança deixar o país. E apreensão, muitas vezes, de livros, no caso de fraude contábil, da empresa, para antecipar uma perícia. Na verdade, o artigo 300, nesse poder cautelar do magistrado, confere a ele, não em medidas que deveriam ser efetivas, mas em medidas que são, pelo menos, consistentes, a possibilidade de eu resolver problemas pontuais. E no direito, gente, de família, tudo é urgente. Quando a gente pensa numa criança, é urgente. Quando a gente pensa numa mãe que não recebe pensão, é urgente. Quando a gente pensa numa criança que também tem um afeto com o pai, tudo é urgente. Então nós temos as tutelas de urgência. Como tutela de evidência, pessoal, existe um caso de uma moça que durante o curso do processo impediu o pai sistematicamente de se avistar com a filha e criava todos os artifícios, todos possíveis e imagináveis. O juiz advertiu uma vez, advertiu a segunda vez, fez perícia, em 3 ocasiões ela não levou a criança, e na última perícia ficou demonstrado que a criança tinha bom relacionamento com o pai. Em tutela de evidência, reconhecendo o abuso do direito nos próprios autos, ele antecipou em tutela de evidência o regime de convivência, e ele disse: estou antecipando aquilo que eu entendo que já está no final, porque está aprovada a convivência, e eu não posso mais. Só que não adianta eu ter a tutela de urgência, a tutela de evidência e parar por aí. Não, eu tenho as medidas indutivas e coercitivas, como aquelas do artigo 139 do CPC, inciso 4, que permite o juiz quase tudo, mas não tudo. Como, por exemplo, eu posso suspender a CNH e caçar passaporte? Gente, eu vou ser honesto, e não me perdoem. Garantias individuais não retrocedem. Não parece razoável que porque não se paga a pensão, ele não dirige o carro, ou então porque não se paga a pensão, eu vou caçar o passaporte. Mas é razoável, como medida indutiva, naquela antecipação de tutela, o magistrado dizendo o seguinte: a criança não deixa o país, e eu estou mandando reter o passaporte dele. Porque aqui é razoável e proporcional à medida e o dano que se pretende evitar. Então eu posso retirar o passaporte de alguém? Posso, se naquela circunstância específica a criança está em risco. Então isso pode ser uma medida indutiva do 139.4?
Sim, essa é uma medida que pode ser do 139.4, como pode ser do 139.4, junto com um outro dispositivo, que é a questão, por exemplo, de bloqueio de patrimônio em caso de sequestro internacional. Ele está tentando pegar a criança de volta. E ele bloqueia o patrimônio para não permitir que aquela pessoa tenha recursos para que ele possa continuar fugindo com a criança. Essas são situações que eu reconheço que dentro do sistema o CPC resolve. Imposição de multa para os pais que não participam do tratamento terapêutico. A tutela de urgência é para participar do tratamento, mas vou fixar multa se você não comparecer. Então, quando a gente pensa nessas ideias, eu tenho nas obrigações de fazer, gente, convivência, não é só entregar a criança, não dá. É colocar a criança em termos da convivência. E para isso, eu posso, diz o 497, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, o juiz, se procedente pedido, considerar a tutela específica. E aí eu junto o 497 com o 139.4, e eu posso ter uma série de sanções pecuniárias, por exemplo, que fortaleçam a ideia de que tem que cumprir as regimes de convivência, antes mesmo de nós falarmos uma inversão da guarda, porque essa situação, na minha opinião, ela é extremamente trágica, não para a mãe, não para o pai, mas para a criança. Se ela puder ser evitada, melhor. Nas execuções de alimentos, nós temos várias novidades bacanas, como o protesto do título, como, por exemplo, o desconto em folha de pagamento, além dos 30%, se houver possibilidade de não reduzir, o devedor à ruína, evidentemente, porque não, tem que ser do modo menos gravoso para o devedor. Falta 1 minuto e 40. Eu vou falar mais rápido. Quando a gente pensa nessa ideia, o juiz manda protestar, e aqui é uma confusão, os juízes não mandam protestar. Ao contrário do requerimento do caput, que diz: te manda intimar para pagar o débito, e a requerimento do agravante pede para pagar sob pena de prisão, se ele não pagar, o parágrafo único diz que o juiz deveria mandar protestar. Ah, mas isso é uma iniciativa da parte, eu não leio isso do parágrafo 1º. Mas podemos pedir que se proteste o título também. O 529, que fala desse desconto da pensão, é uma novidade interessante também. E o 782, que eu gosto mais, mas que na prática não acontece. O que a gente pede? Na penhora, na execução por penhora, o parágrafo 3º permite que, em arreguimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, e o 854 diz que o juiz, a requerimento da parte, sem dar ciência à parte contrária, pode bloquear todos os recursos para cumprimento da obrigação. Isso me parece que vale para todas as situações de fixação da pena de multa, como também a questão da penhora no caso de alimentos. Aqueles alimentos por quantia me permitem essa solução de o juiz bloquear. Eu teria outras coisas para falar, mas meu tempo foi embora, porque o relógio em BH passa mais rápido. Então eu agradeço a todos e trouxe a vocês algumas formas que nós temos, dentro de uma visão sistemática, para tornar um pouquinho mais efetivo o nosso CPC nas questões de família e sucessões. Muito obrigado.